Nessa live de hoje à noite, a gente vai conversar com uma das alunas da formação em psicanálise pós-junguiana do Instituto Aela. Esse curso de formação em psicanálise pós-junguiana tem duração básica de 2 anos. E é um curso que traz muito conhecimento assim de embasamento teórico, tanto teórico quanto prático, né? E é bem importante a gente ouvir a história de uma pessoa que passa por esse processo desse curso. Hoje a gente vai conversar então com a Débora Ribeiro, ela é aluna da quinta turma e ela é de Brasília e mora em Minas Gerais, São João del Rei. A Débora é terapeuta e empreendedora e hoje a gente vai conversar com ela sobre a sua vivência nesse curso. Olá, Oi, Débora, Raquel. tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Sim, e eu? Também, perfeito. Tá joia. Que bom te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, eu também estou muito feliz de participar da live do Instituto. Que bom, Débora. Então, conforme eu te apresentei antes, né? Uhum. Você é aluna da quinta turma e está passando por esse curso que é de 2 anos, você está no segundo ano, né? Sim, exato. E você já tem, assim, já traz com a sua história algum conhecimento, a sua busca. Assim, basicamente, conta pra gente, então, como que foi o encontro com a psicanálise, o que que você estava buscando. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, né, para falar como eu cheguei aqui, né? Sim. Eu trabalhei, antes de trabalhar em banco, eu já trabalhei em comércio, né, em Brasília, junto com a família. Depois eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, trabalhei por 15 anos, fui bancária 15 anos, né? Uhum. E, e chegou um ponto da minha vida que eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, né? Assim, eu não estava mais conectada com aquela história, com aquela realidade agitada de trabalho, né? Que a rotina em um banco é muito corrida, muito agitada, mas também é muito voltada para aquele lado muito racional, né? Muito ali firmado na razão, né? E Sim. aí eu já não estava mais me encontrando naquele lugar. E aí eu comecei a buscar novas alternativas, né? Novos meios para entender o que eu gostaria de fazer. Nesse meio tempo, dentro do banco, eu empreendi algumas vezes, né? E aí não deu certo. Eu tive que desistir, mas eu ainda era bancária, né? E aí eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento, né? Receber algumas práticas terapêuticas. E aquilo, eu fui gostando daquele novo universo, daquele mundo novo que não tinha nada a ver comigo, com a minha vida. Era tudo muito diferente do que eu tinha vivido até ali, do que eu acreditava, né? E então, de fato, eu comecei a conhecer um novo mundo, novos horizontes, novos conceitos, inclusive. E chegou o ponto que eu completei 15 anos de banco e falei assim, não, não dá mais, né, para ficar Uhum. aqui. Então, eles abriram um programa de demissão voluntária. Eu aderi a esse programa de demissão voluntária e saí na cara e na coragem. Muita gente lá dentro falou: Nossa, como você é corajosa, você vai ter coragem de sair, porque eu era concursada, né? Tinha plano de saúde, salário, tudo certinho ali, né? Uhum. Mas eu entendi, pelo menos para mim, para minha vida, que aquilo não era a única coisa que existia, né? E que até então eu tinha essa cabeça de que era o único meio que a gente tinha para sobreviver no mundo era passar no concurso público e ser estável, vamos dizer assim, né? Sim. Financeiramente, profissionalmente. Mas quando eu descobri que existiam outras possibilidades, um novo mundo lá fora, eu saí. E eu já tinha feito alguns cursos de autoconhecimento e tal, mas eu tive não uma psicanálise, né? Eu tinha uma psicóloga que uma vez Uhum. comentou comigo sobre Jung.
Então, Certo. foi aí que eu conheci Jung, foi aí que eu comecei a ler algumas coisas e me interessei muito por esse universo da psicanálise. Me interessei bastante por esse saber do inconsciente, né? Que eu, de fato, não sabia nada. E aí eu tinha em mente fazer um outro curso, né? Que eu morava em Brasília, lá tinha um curso presencial de psicanálise. Uhum. Mas aí, como eu mudei de vida, eu saí do banco e passou um tempo, eu vim morar em Minas, né, numa cidade pequena, aqui é interior, tem aproximadamente 100 mil habitantes, então, assim, eu vim para cá, não tinha mais essa possibilidade de eu ficar me deslocando e ir para tão longe para participar de um curso presencial, né? Aí a vontade permaneceu, né, de fazer a psicanálise, de, de conhecer esse novo caminho, né? Uhum. Mas eu não sabia como, nem onde, como que eu ia fazer, né? Que presencialmente para mim já tinha se tornado quase impossível naquele momento. E aí a minha amiga, né, a Carol, que também faz o curso, né, me Uhum. falou por meio de outra amiga que também está fazendo o curso, que tinha esse curso do Instituto a ela, né? E Uhum. aí nós três juntas conversamos e achamos assim super interessante a proposta do curso, porque era uma visão pós-Jung, né? Pós-junguiana, onde entra Montefoschi, né? E assim, era vamos dizer, uma direção feminina, um pouco até feminina, né, da visão de Jung. Então, Exato. assim, a gente se interessou muito por esse caminho, por esse modo de fazer, né, de ser do curso. E aí decidimos nós três juntas ingressarmos na formação. E, e aí foi isso, foi esse caminho que eu escolhi fazer, né? E tô aqui já há quase 2 anos. Puxa, que bom. Então, você falou uma coisa interessante, né? Eu não sabia, assim, praticamente nada sobre o inconsciente, né? Como Sim, a gente sabe que isso é bem comum, né? Na verdade, esse conhecimento ainda não foi muito bem, não está assim acolhido pela educação no geral, né? Não se fala muito, porque é algo realmente que basicamente é desconhecido, né? E a gente, mesmo que estudando, a gente está numa descoberta, né? E sim. é muito interessante. Eu gostaria de saber de você o que que você descobriu sobre você, o que que você viu sobre você nesse percurso. Tá. Desde quando eu ingressei na formação, para mim foram muitas descobertas, assim, foram transformações atrás de transformações, né? A Adriana até falou na última sessão que eu tive com ela falou assim, aconteceu muita coisa com você desde que você entrou nesse curso, né? Eu falei, sim, muitas coisas aconteceram. Então, assim, esse curso para mim eu não tenho nem palavras direito para explicar, para falar, porque eu venho de um mundo completamente racional, material, né, que é totalmente para mim, do meu ponto de vista, é totalmente contrário do mundo do inconsciente. Então, para mim era muito difícil me desapegar do controle das coisas, né? Eu sempre quis ter um controle muito ativo das coisas, da vida. Eu achava que eu podia controlar tudo, né? E depois que eu entrei na formação, eu vi que as coisas não são assim. O nosso inconsciente trabalha independente daquilo que a gente quer, né? Independente daquilo que a gente acha que vai fazer. Então, às vezes a gente acha que está determinado, que está controlado, que vai fazer algo de um jeito que a gente quer, mas nosso inconsciente vem lá e mostra uma outra possibilidade, né? Pelos sonhos a gente vê muito isso, né? E porque ele traz, para mim, o inconsciente ele traz muito a nossa verdade, né? Então, nem sempre aquilo que a gente está externalizando naquele momento
como nossa vida real para os outros, para o externo, é o que o nosso inconsciente traz para nós. Ele é como se ele falasse assim: não, peraí, né? Não, não é bem assim. Não é isso que está dentro de você, né? Então, assim, muitas coisas se transformaram na minha vida. Eu vim, pela primeira vez, né? Eu vim aqui morar numa cidade pequena. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Então, assim, pela primeira vez na minha vida, assim, eu fiz algo que eu queria e não algo que era andar junto com a massa, sabe? Controlado pela sociedade. Não Uhum. era aquela cabeça, aquele pensamento de massa, de manipulação. Então, pela primeira vez, quando eu tomei a decisão de vir para cá, né, eu tenho meu marido, ele é daqui, dessa cidade, só que ele é Aham. concursado em Brasília. Então, ele continuou lá e eu vim sozinha. Ah, Então, para é? mim, foi um passo muito grande, né? Eu falar para ele, olha, estou indo morar na sua cidade, né? Estou indo embora e assim, ele, claro, ele quer vir também, mas para ele é um pouco mais difícil por causa da questão profissional, né? Uhum. Então, assim, eu, eu foi a primeira decisão que eu tomei, assim, estando já na formação, bem consciente de algo que eu queria fazer para mim, para minha vida, né? Então, aí as mudanças começaram na minha vida. E aí eu vim para cá, trouxe toda a minha casa inteira para cá, né? Tenho 4 gatos, trouxe os gatos, foi bem difícil para mim, mas eu cheguei aqui, falei assim, tá, uma vida nova. Só que eu cheguei aqui para ser terapeuta holística, né? Eu sou Uhum. terapeuta holística, eu trabalho com as práticas holísticas, integrativas, mas eu montei um espaço muito lindo aqui, muito bonito, e acabou que bem recentemente as coisas não deram muito certo do jeito que eu esperava que fosse, né? Uhum. Assim, as coisas caminharam para um outro lugar, para um outro rumo, né? Nessas práticas holísticas. No começo foi dando tudo muito certo e de repente me surge uma oportunidade de empreender novamente como um outro ramo que eu cozinho. Então, me surgiu a oportunidade de lidar com café, uma cafeteria, né? Que E bom. aí, como eu vi que as práticas terapêuticas já não estavam naquele lugar que eu precisava para sobrevivência mesmo, para a vida, Uhum. eu abracei esse projeto do café, né? Então, assim, foi muita coisa que aconteceu num espaço muito curto de tempo, muitas Uhum. transformações internas, assim, dentro de mim, né? Não vou falar que foram fáceis, Imagino. chorei muitas vezes, né? Eu acho que é muito daquele lugar. A gente cai muitas vezes, mas a gente consegue se levantar. E se eu não tivesse fazendo a formação, não tivesse tendo a análise que eu estou recebendo na formação, eu adoro receber a análise da Celeste, da Adriana. Eu gosto muito, assim. Tem hora que elas pegam pesado com a gente, né? Assim, nas coisas que falam, porque mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso coração. Mas eu gosto muito dessas sacudidas, dessas mexidas que dão na gente, porque só assim eu tô sendo capaz de ser quem eu sou hoje. Assim, eu me transformei muito. Eu não me conheço mais, assim, como a Débora de 2 anos atrás. Eu era uma pessoa, hoje eu me considero uma pessoa mais maleável, menos insegura, Uhum. né? Talvez um pouco mais forte, porque eu achava que eu era muito forte e não era. Eu não sabia que eu não era, né? Hoje eu sim, eu posso falar que eu tô um pouco mais forte, né? Então, um pouco mais segura das minhas decisões. Eu trazia muitas fraquezas emocionais. Eu tinha uma insegurança tremenda de vida, assim. Eu era muito insegura com tudo que eu ia fazer na minha vida. Eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muito medo de dar passos errados na direção do incerto, né? E a Uhum. formação, esse curso me trouxe esse lugar seguro, sabe? Tipo, faz, porque você tem que fazer o que está vindo de dentro de você.
E a gente tem muito o costume, muitas pessoas, eu vejo isso à minha volta, de acatar o que vem de fora. A gente põe o que está o externo para dentro, né? Mas Uhum. não, no curso, nessa formação, eu aprendi que a gente tem que pôr o que vem de dentro para fora. É completamente o contrário, né? Então, assim, hoje eu posso falar, inclusive, eu tinha muito uma sensação de inferioridade em relação às outras pessoas, né? Eu Uhum. guardava muito isso dentro de mim, que eu era inferior, que eu não era capaz, que eu não era merecedora. E a formação e as análises que eu recebo nessa formação, e a minha troca com as pessoas que eu estou atendendo no estágio, tem me colocado num lugar bem fortalecido, tem me colocado num lugar que, sim, eu sou igual a todos. Nós estamos todos juntos, né, nesse grande mundo aí. É isso. E sempre aprendendo, né? Com certeza. Eu aprendo muito com as análises, né, que eu estou fazendo no estágio. Nossa, como eu aprendo e como eu vejo reflexos meus nas pessoas que eu atendo, né? E que isso me ajuda a me trabalhar também, né? Porque não só a pessoa recebe, é uma troca muito profunda que ocorre ali para mim, né? Eu aprendo muito com essas pessoas que chegam para mim, assim como eu estou ali no papel da analista, mesmo que estagiária, mas eu estou no papel da analista ali, não com a pretensão de curar ninguém, porque eu acho que cada um se cura, cada um Uhum. cura suas dores, cada um é capaz de se curar e a gente só se cura quando a gente quer se curar, né? Exato. Então, é uma troca muito linda, muito profunda, é muito envolvente para mim, assim, sabe? Que legal saber da sua história, Débora. Pois E é. assim, no curso, o que mais, assim, te surpreendeu no curso, assim, com relação ao conteúdo, com relação à maneira, ao método, ou, enfim, quais foram as surpresas, o que você destaca? Bom, no curso, para mim, acho que o que mais me surpreendeu foi descobrir o quão vasto é o nosso inconsciente. Eu não tinha a mínima noção. Quando a Adriana mostra pra gente ali no começo a ponta do iceberg e embaixo aquele bloco de gelo imenso e aquilo representando o nosso inconsciente, eu acho que foi assim o maior impacto que teve em mim, porque e como eu disse, eu sempre trabalhei muito com a consciência, com o que está no consciente, com o que eu consigo ver, enxergar, com o que está ali já pronto, né? Uhum. Ah, é isso, pronto, prático, vai lá, faz, tipo, acabou com, é só um exemplo, acabou comida, vai no mercado e compra. Tipo, é prático, é vida Uhum. prática, né? É o que está consciente mesmo. E quando eu fui adentrando nos meus sonhos, quando eu fui descobrindo esse universo dos sonhos, nossa, uau! Eu fiquei assim, eu falei, que isso? Eu não acredito, sabe, que a gente pode ir tão a fundo. Eu não acredito É, que, é né? porque os sonhos, não, assim, uma boa parte das pessoas, elas desacreditam dos sonhos, né? Ah, Sim. eu sonhei, mas não tem nada a ver. Esse sonho, nossa, veio, não me diz nada. Quem disse que não, né? Nossa, é total. E isso, as pessoas, elas olham para os sonhos como eu fazia isso, né, de Hum. uma maneira completamente diferente daquilo que a gente aprende na formação. Uhum. Então, assim, as pessoas, como eu sempre fiz, tipo, é até meio infantil depois que a gente entra na formação, mas a gente vai para o Google procurar, tipo, o que que é isso, né, que eu É. sonhei. Então, assim, mas todo mundo faz isso, e eu fazia isso, Uhum. sempre. Eu Sim. sonhava, fazia isso. Então, assim, ir fazendo a formação, entrando na formação, eu percebi o quão vasto é o sonho que a gente tem e o quanto de informações que ele traz para a gente. É um ambiente muito fértil, é muito rico, é muito esclarecedor você perceber tudo aquilo que o sonho te traz, tudo aquilo que o seu inconsciente está te mostrando.
tudo aquilo que a gente acha que já está resolvido, mas não, o inconsciente ele não erra, ele vem e fala assim, não, não tá, olha só o que que eu tô te mostrando, né? Olha só o que eu tô falando para você, olha o que que eu tô te trazendo. Não, não é bem assim, né? Teve um sonho para mim que foi muito significativo, que eu tratei com a Celeste, né, que é a minha analista, Uhum. e eu estava falando do meu útero, né? Porque eu estava falando da minha fase menstrual, que eu estava falando para ela que eu sangrava muito quando vinha, né? E eu tive um sonho com isso, né? Dessa parte que eu estava perdendo muito sangue. E aí ela trouxe para mim e falou assim: Débora, é como se seu útero estivesse chorando, sangrando. E aquilo para mim foi muito significativo, foi muito emblemático, foi muito forte para mim, sabe? Assim, então, não é uma formação é, de papel, sabe? De coisas racionais ali, de coisas que vão. Ah, você tem que só ler e. Não, não, não. Tem a parte racional, tem a parte do estudo, tem a parte prática, mas tem muito além disso, tem muito conhecimento envolvido, tem muita profundidade, tem muita emoção, tem muito Uhum. coração, tem muito daquilo que a gente traz por dentro, interiormente ali. Então, assim, para mim, cada análise é uma descoberta, é uma redescoberta, é uma morte e um renascimento. É isso, você salta, para mim, o curso eu posso traduzir assim: eu dei um salto no escuro e estou Uhum. começando a enxergar uma luz, que é sobre mim mesma, sobre a minha própria vida, né? Então, Sim. é maravilhoso. Que bacana, Débora. Pois é, porque realmente, né, é um curso que você falou que veio de uma área muito racional. Você era Sim, bancária, né? E, e não que a racionalidade não seja importante, muito pelo contrário, né? É sim, importante que a gente, nesse curso, acontece isso que você falou mesmo. Tem muita emoção, tem tudo assim, como a Adriana fala, né? Traz o pensamento da Montefosco, que é um conhecimento encarnado. Ou seja, porque a gente sente, a gente processa tudo isso e faz um entendimento. E aí sim a racionalidade tem uma suma importância, né? Porque a gente precisa entender tudo isso, a gente precisa entender o que a gente sente, né? sim. Completamente, assim, não adianta, não ia adiantar só a parte emocional, né? Sem a parte prática, a parte racional, o estudo em si, as leituras, né? Que são extremamente edificantes também para mim. Quando a gente lê, faz os cursos, né? Que a Adriana propõe para gente na formação. Nossa, o curso do herói, da jornada do herói, eu achei assim fantástico, né? O herói e Assim, suas armas, né? exatamente, o herói e suas armas. Nossa, quanto aquilo mexeu comigo. Aquele curso para mim foi profundíssimo, assim, porque é, eu me vi, assim, vivendo nas batalhas, né? Mas o herói não chega, né? Então você vai usando as armas ali e o Uhum. herói não chega, né? E até teve uma sessão minha que eu tive com a Adriana bem recente e da história que eu tô vivendo hoje, atualmente na minha vida, ela falou assim: essa é a jornada do herói. E eu Olha fiquei só. muito feliz dela ter falado isso pra mim, né? Porque aquele curso pra mim da jornada do herói foi assim maravilhoso. E aí eu acho que eu fiquei, sei lá, quantos dias pensando naquele curso e reverberando aquilo dentro de mim, e tentando entender várias coisas, né? E eu falei assim, uau, eu acho que eu vivo essa jornada, mas eu tô só na batalha, né? Ali tô na luta, né? E quando ela Uhum. falou isso, eu fiquei assim, nossa, que máximo isso, né? Se eu não tivesse aqui fazendo isso, essa formação, eu jamais seria capaz de entender isso, esse processo que eu tô passando. Jamais seria possível de dar vazão, né? Nesse inconsciente, né? Nessa visão, nesse esclarecimento de te trazer à tona para o consciente.
né? Exatamente. Que aí Tudo tudo que eu tô começa a fazer vivendo. sentido, né? Começa a fazer sentido as coisas, né? Pra você. Exatamente. É isso, fez sentido. As coisas começaram a fazer sentido de um jeito. Eu também tive mudanças de comportamento, né, assim, muito profundas em mim. Ah, é? É, a Adriana até, ela sempre falou que eu sempre tive um instinto muito maternal, né, de Ah, acolher todo aquele arquétipo da mãe, da né, grande mãe. de abraçar todo mundo e tal, de acolher todo mundo. Assim, eu sempre fui isso e acabava me esquecendo, né? Eu sempre me Sim. deixei muito de lado por causa desse arquétipo da grande mãe, né? De abraçar tudo e todos e todas essas situações, mesmo que eu não tivesse condições emocionais ou psicológicas para fazer aquilo, eu Sim. fazia isso, né? Então, hoje eu já consigo me colocar num lugar de enxergar quem sou eu, o que eu quero, qual é a minha verdade, né? É o Uhum. que eu quero expor para as pessoas. Hoje eu sou capaz de dizer não, não é assim. Não, não dá para fazer. Não, agora não. Ou não, eu quero isso, eu não quero isso. Eu era inadmissível para mim, tipo, eu ficava pensando assim, nossa, o que fulano vai pensar se eu falar que não? Nossa, Uhum. o que cicrano vai fazer, né, se eu fizer isso desse jeito? Então, eu levava sempre o que os outros pensavam em consideração, mas nunca o que eu queria, né? E depois da formação, nessa formação, hoje eu posso falar que eu sou capaz de fazer minhas escolhas e dizer o que eu quero, o que eu não quero, o que, para que eu vim, né? E o que faz sentido para mim, o que não faz, mesmo que aquilo vai deixar o outro magoado, mesmo que o outro vai ficar chateado comigo, não queira mais ser meu colega ou minha colega. Então, assim, hoje eu sou capaz de ser mais forte por mim, né? E me colocar no lugar da vida, né? De ser um ser humano, estar presente na vida, e não somente levar a vida e passar, deixar a vida passar, sabe? E Uhum. ficar agradando todo mundo, ser uma agradadora do início ao fim. Não é isso? Exatamente. Olha, esse foi um assunto da live de hoje com a Adriana, que é o poder pessoal e psicanálise. A gente estava Ah, falando eu não disso, tive a bem oportunidade interessante. de ver ainda. Sim, porque o empoderamento é isso, né? Não é? Tem um lugar de empoderamento que a gente precisa encontrar realmente dentro da gente, né? Que é algo simples, porém leva um tempo. E a gente, né? Sim, Como você falou, em 2 anos aconteceu tanta coisa na tua vida, é como se fosse esse processo catalisou muita coisa, né? Assim, adiantou muitas coisas para que você também tivesse, assim, o tempo hábil e a visão para ver, né, para não ficar presa em conceitos, para não ficar presa em medos. E aí, quando a gente entende, fica muito mais fácil, né? Começa a fluir mais as nossas sim. decisões, Com né? certeza. É quase como se foram 20 anos em dois, né? 20 É anos mais em ou dois. menos um acelerador, assim, né? É porque eu hoje, né, eu passei minha vida adulta, minha fase adulta inteira desse jeito que eu falei, né? Sendo essa Sim. agradadora para todos, né? Então, assim, em 2 anos, para chegar a uma clareza tão grande, assim, de pensamentos, de consciência, de vida, né? Uhum. De entender que a vida é muito além de uma aparência externa, do que a gente mostra para os outros que a gente é capaz, né? Porque para mim esse papel da grande mãe é isso, você quer mostrar para os outros que seu colo tá ali. Você tem uma carência muito grande, né, dentro de você, e você para as pessoas não se afastarem de você, para você não sentir uma rejeição, você acaba acolhendo todo mundo e a todas as situações, mesmo que aquilo seja prejudicial para você. E quando você sai desse lugar, né, e você enxerga que você estava nesse lugar, e você sai desse lugar, você fala: nossa, eu não preciso ser agradadora, eu não preciso ser a grande mãe de todo mundo, né? Eu posso viver comigo mesma. Eu consigo conviver comigo mesma,
E a solidão, muitas vezes, é dolorida, mas muitas vezes ela é necessária, ela é boa. Como hoje eu estou aqui, né, por enquanto, morando sozinha, e eu me sinto, tem horas que eu me sinto muito bem por estar só, porque eu preciso de momentos para refletir sobre a minha própria vida, para pensar em Uhum. mim, para pensar no que eu quero, né? Claro que tem horas que a gente sente falta de conversar, mas as redes sociais estão aí, o WhatsApp, né? A gente Uhum. conversa, troca com as pessoas e hoje eu consigo estar comigo mesma. Hoje eu consigo estar na minha própria companhia, sem sofrimento, sem dores, né? Eu consigo estar Uhum. comigo mesma e me sentir muito bem por isso. E Poxa, assim, e feliz e forte de estar neste lugar. que bacana. Porque você descobriu, né? A gente vai descobrindo esse nosso mundo, né? Existe um Sim, mundo imenso para a gente descobrir sobre nós. Que você falou, né? De acordo com a tua história, não é fácil, e realmente eu concordo que não é fácil, mas que é extremamente gratificante porque a gente, puxa, eu tenho um lugar dentro de mim que eu posso ter paz, né? Ou lidar com a guerra, mas eu tenho um lugar aqui para estar, exatamente. É né? isso. É. Que legal. Então agora você está fazendo estágio, você falou, né? Sim, E, e você, assim, no estágio, o que que mudou basicamente, assim, da sua visão da teoria para a prática? Só para a gente entender melhor. tá. Não, na teoria, às vezes ficava um pouco complicado para mim entender os termos que Jung e a Montefosque traz, né? Uhum, Porque, assim, não era um universo de conhecimento muito acessado por mim, né? Vamos dizer assim, eu não tinha muito acesso a essas informações porque eu não tinha mesmo procurado ou pesquisado muita coisa sobre os assuntos que vieram do material, né? Do que a gente estudou em si, né? uhum, Então eu senti um pouco de dificuldade realmente de assimilar o conteúdo, né, num primeiro momento. uhum, Mas sim, com as aulas da Adriana, ela vinha esclarecendo, né, o que era aquilo. A gente ia nos capítulos ali, fazíamos os exercícios, fazíamos os cursos, né, de imersão ali no meio. Então ali o material ia ficando um pouco mais claro para mim. Eu conseguia compreender mais racionalmente ali o que estava sendo dito por Jung ou pela Montefosque, né? uhum, Mas mesmo assim, né, eu no primeiro ano é, não foi assim, não posso falar assim, foi fácil, não. É uma uhum, coisa que precisa de estudo, né? É um curso que precisa de envolvimento, de dedicação, de estudo, de leitura, né? E você quer, é isso que você quer, então vai, né? É uhum, mais ou menos isso. Quando entram, né, as pessoas para eu atender os pacientes, e eu começo o meu estágio, no início eu me senti muito insegura, né? Porque eu nunca tinha feito aquilo. Então, assim, vai atender pessoas que têm problemas reais, uhum, né? Acho que para todo mundo que inicia, a gente chega com um medo assim. Pelo menos é o que veio para mim, assim, no primeiro momento, né? Uau, eu tenho que ser muito responsável com o que eu estou fazendo aqui porque é uma pessoa, ela tem problemas reais que doem nela, que estão ali, ela tá buscando uma ajuda, né, de alguma uhum, forma, porque ela quer melhorar, ela quer sair desse lugar que ela está. Então, eu tenho que ter cuidado com essa pessoa na visão, no sentido de que eu tenho que saber como conduzir, eu tenho que saber o que falar, o que não falar, saber o momento de cada coisa, porque cada processo tem o seu tempo, cada pessoa tem um tempo diferente, cada uhum, pessoa tem um nível de consciência diferente, né? Então, eu acho que para mim o que foi mais difícil foi lidar com essas diferenças de níveis conscienciais e, e saber o momento de falar algo, saber o momento de só ouvir, né? Eu acho que esse é o timing, o feeling. uhum, Mas também
as supervisões que a gente tem nos auxiliam muito, porque vocês, né, são analistas formadas, então vocês nos ajudam muito a ter um olhar ali de como conduzir, de como fazer, de onde a gente pode estar fazendo uma projeção, que é a transferência, né? Onde a gente está fazendo aquela projeção ali no paciente, né? Onde a gente está olhando para a nossa história e não para a história do paciente, que é uma coisa que a Adriana sempre fala, né? Cada pessoa é uma, e a sua história, por mais parecida que seja, não é a do outro. Então, eu acho que é muito importante a gente saber fazer, discernir isso, né? Hum. Para a gente não entrar na análise com o outro que está ali na nossa frente de uma maneira prejudicial até, porque Exato. colocando os nossos problemas no lugar do outro. E isso Uhum. eu compreendi, no começo foi bem difícil para mim, fazer essa separação da minha vida com a vida do paciente. Mas hoje eu considero que eu conseguindo fazer essa separação, mas também porque a gente tem muita ajuda na supervisão com vocês e na supervisão com a Adriana. Que bom. Puxa, que bom, então. Que você deu, assim, esse parecer, até que é bom para as pessoas entenderem como que funciona a formação. É um processo bastante complexo e o mais completo possível, né? A pessoa tem que estar em análise, a pessoa precisa fazer os cursos de aprofundamento, fazer leituras, enfim, Sim, né? Para ter realmente um critério, assim, o mais completo possível, né? com certeza. Que bom, Débora, eu agradeço muito sua presença aqui na nossa Eu que live. agradeço. Foi muito legal saber tua história e assim, que você só cresça a partir daqui, né? Ah, muito obrigada, Raquel. Eu que Tá agradeço bom? demais pelo convite. Adorei Uhum, participar da live do Instituto que e bom. estamos aí ainda na formação. Isso, vamos continuar. A gente pode também ter outras conversas, né, mais para frente, Sim, terão outras fases. E lembrando, com pessoal, certeza. isso. Lembrando que as inscrições para a nova turma estão abertas, as informações estão todas no site, e quem quiser também pode entrar em contato que a gente responde, tá bom? Então, uma boa noite para todos, uma boa noite para você, Débora. Boa noite, Raquel. Até a Obrigada. próxima. Tchau, até a Imagina. Tchau, próxima. tchau. Até.